noite, meninos e meninas da transformação. A live hoje é com o Darcio Machado, ele é constelador familiar e ele vai falar sobre as constelações familiares, um gesto de compreensão e aceitação. Então, se você tem interesse no tema, quer tirar suas dúvidas, saber mais sobre o assunto, fica aqui com a gente. Aguardando o constelador Darcio Machado. E ele fala uma frase muito importante, que sem atravessar a dor não tem cura efetiva. Agora deu certo! Acho que Bem-vindo! agora deu certo. Espera que eu só preciso te ouvir. Boa noite, Naila, tudo bem? Boa noite! Essas são as energias da constelação, entendeu? Tem a hora certa para começar. Viu? Tem um monte de gente que faz live 20, 20, 21 e 21. Eu vou apresentar o Darcio, então, mais uma vez para quem está chegando agora. Vou deixar a oportunidade para ele se apresentar e contar como que foi essa história de se tornar constelador familiar e deixar a fala aí toda para ele. Esse momento que a gente está vivendo, eu queria muito saber também, né, se é um momento de constelar ou se não é. Mas vamos lá. O Darcio Machado, ele é constelador familiar e também tem uma formação em coach, que eu não sei o que é o coach Ikigai. E ele está aqui hoje para falar para a gente do tema das constelações. E ele escolheu esse tema e colocou o título, que é um gesto de aceitação e de compreensão. Então, nós vamos estar aí conversando com ele. Darcio, muito obrigada por aceitar o convite aqui para o canal da Menina da Transformação. Um dos nossos interesses é trazer pessoas para agregar o autoconhecimento e a cura. Eu não sei se a constelação faz parte das práticas integrativas e complementares em saúde, se já foi aceita. Eu sei que tinha muita coisa que já estava sendo aceita. Você pode falar para a gente. A meditação, que é o tema que eu trabalho hoje, é. E eu vou estar sempre trazendo esse conhecimento para as pessoas do que é complementar em saúde. Então, muito bem-vindo. Ó, tem amigas suas chegando aqui, tá? Falando que é um amigo querido. Não sei se é a Lisandra que entrou, que é Master Coach, a Silvia. Você fica à vontade para cumprimentar o pessoal aí seu também. Então, Tá, joia. bem-vindo e pode se Muito apresentar obrigado. e já responder a primeira pergunta, assim, do que é a constelação familiar e qual que é a filosofia, né, dessa constelação. Tá. Então, primeiramente, boa noite a todos, tanto para os seus quanto para os meus, né? Pessoal que segue você, que me segue também, que está prestigiando a gente aqui. Muito obrigado pelo convite, Naila. Eu fico extremamente feliz de poder falar sobre as constelações familiares, porque essa foi realmente a minha grande descoberta, né? Eu vinha muito no ano passado falando sobre propósito de vida, que as pessoas têm que encontrar o propósito, e foi nas constelações familiares que eu encontrei o meu, onde a gente fala que tudo encaixa, que a coisa flui com mais naturalidade, leveza e harmonia, né? Como começou, você tinha falado, né, das constelações, eu vou contar brevemente. Eu, com 10 anos de idade, eu tive psoríase. A psoríase, ela é uma doença psicossomática, né, e que foi num choque, vamos dizer, traumático que aconteceu, onde eu tive, no meu entendimento como criança, um distanciamento da minha mãe, né, e aí foi onde se manifestou a psoríase. E de lá para cá, eu comecei a observar, ainda era criança, mas passado o tempo, e aí eu comecei a ir, lógico, em psicólogo, fiz terapia no começo, depois você vai testando, a psicólogo não deu certo, agora eu vou no fitoterapeuta, no dermatologista, fitoterapia, então, tentei de inúmeras coisas ao longo dos anos. E eu tinha sempre dentro de mim uma coisa que falava assim, as pessoas precisam ser cuidadas, elas precisam cuidar o que tem dentro delas, era uma coisa assim meio ainda sem sentido para mim, meio inocente, porque eu não tinha o conhecimento da profundidade disso. Mas era alguma coisa nesse sentido, a gente precisa cuidar das pessoas, né? E aí foi passando o tempo, e aí aquela história, você sempre vai buscando, e aparecem as pessoas na vida para poder ir te ensinando. Aí no ano retrasado, eu conheci uma pessoa onde eu fiz o coach, né? O coach estava muito naquela, vamos dizer, vai na moda, o pessoal fazendo tudo,
E aí eu fui fazer meu processo de coach. Eu falei, não, eu preciso entrar na minha transformação e tudo mais. E aí eu iniciei meu processo. E no final desse processo de coach, eu conheci esse outro coach que é o Ikigai. Ikigai, no japonês, chama razão de viver, que é de uma ilha lá do Japão, que eu esqueci qual que é o nome dela, onde eles chamam que é uma das Blue Zones, que são as melhores regiões para se viver, onde o pessoal tem maior longevidade. Por quê? Porque lá a maioria da população faz na vida o que nasceu para fazer. Então, Ô, por isso... Darcio, a Diga. Suzy está falando aqui pra gente, ó, eu preciso encontrar o meu propósito de vida. Ela faz esse comentário. Se você já puder aproveitar o comentário dela, eu vi que estou pegando o gancho aqui com o que você está falando, tá? Tá. O propósito de vida, ele é uma descoberta, eu falo também, você não descobre ele da noite para o dia, né? O propósito de vida, ele é um processo, porque, primeiro, eu me formei engenheiro, né? Isso que eu ia te perguntar, qual que era o seu caminho? A minha formação é engenharia elétrica, ou seja, se você falasse isso para qualquer pessoa, seria improvável estar onde estou. Mas aí eu já falo, né? Que diante do propósito que eu falo que isso vem de Deus, e aqui eu não quero entrar em religião nenhuma, só vou falar simplesmente de Deus. O propósito, como ele vem de Deus no meu entendimento, ele não interessa se ele é uma coisa improvável. Ele vai acontecer se você se entregar ao processo. Porque eu falo que o propósito, Deus, quando permite que a gente venha ao mundo, ele planta o propósito no nosso coração. Só que a gente precisa fazer o caminho do coração para a mente para poder viver esse propósito. Porque muitas vezes a pessoa vê o pai, por exemplo, que é formado advogado e uma mãe médica, e aquele menino ama animal. Ele ama animal. A vida dele era para ser veterinário. Mas na hora que ele vê o pai bem-sucedido, advogado, ou a mãe médica, o que ele começa a pensar? Ah, eu acho que eu vou fazer isso, porque meu pai e minha mãe, um tá bem numa área, outro tá bem na outra, e se eu fizer, eu vou agradar eles. Lógico que eu vou agradar. E aí a pessoa vai fazer alguma dessas coisas. Olha só, minha história, eu sei que muita gente já sabe, muita gente não sabe. Mas eu vim da medicina, eu escolhi reumatologia. Na verdade, eu tive meu irmão com febre reumática, ele é 3 anos maior que eu. Então, ele tinha febre reumática e meu pai tinha um tipo de reumatismo. E ao longo da minha carreira, né, de universitária, assim, de formação, eu pensei em fazer um monte de coisa, mas eu confesso que eu nunca tinha pensado em fazer reumatologia. E depois, Darcy, quando eu escolhi a reumatologia, um dia me veio um insight. Eu falei, claro, eu cresci querendo salvar os homens da minha casa, né? O pai e o meu irmão. E aí, hoje que eu faço essa questão da meditação, né? Larguei tudo, eu cheguei a dar baixa no meu CRM, hoje eu já reabri. Mas, assim, o trabalho que eu faço é de complementar mesmo com a meditação. Hoje eu estou atendendo única e exclusivamente com a meditação. E muita gente fala, você é louca, você largou tudo e tal. E aí, o que acontece? Quando eu pensei em voltar para o consultório ou para a sala universitária, de vez em quando entram uns alunos, né, ex-alunos e tal, que hoje já são médicos, até com especialidade, me vem aquele chamado antigo, né, por várias questões, mas aí eu começo a ficar triste, meu coração meio que dá uma murchada. Aí do nada, assim, que não é do nada, né, vem aquele insight que eu falei ontem para uma pessoa que eu estava atendendo, parece que era Deus soprando no meu ouvido, a história, que hoje é um livro que vai sair ou em dezembro, no máximo em janeiro, o projeto, que tem tudo a ver com esse resgate também, onde eu lembro de algumas habilidades minhas, de ficar fazendo contorcionismo, de ficar contando historinha, sabe, é um lado muito mais leve meu, e eu não sei se é hoje uma integração, mas é como se fosse, assim, uma médica de almas. Eu me sinto mais como uma médica de almas hoje. Mas precisa de muita coragem, ainda que seja um desvio de rota, né? Que não é tão radical quanto engenharia e constelação familiar. Mas, assim, a gente sabe o que é a luta ali do coração. Eu falo do cabeção, né? Eu chamo o intelecto de cabeção. Então, é legal você estar falando desse tema, porque você está trazendo uma história de transformação, que é a sua. Sim. Eu tenho a minha história de transformação, e você vê que tem gente aí angustiado, né? Sim. O meu público é público adulto, muitas vezes a pessoa já até
tá mais para se aposentar, é um público acima dos 35, tem gente até 60, 65. Então, eu acho que as pessoas estão refletindo essa escolha. E eu acho muito legal você contar a sua história e fazer, ajudar, né, as pessoas, como elas podem achar isso também, sei lá, na constelação, né? Também, mas é o que eu falei pra você, eu comecei a viver, e o propósito ele é assim, né? O propósito, quando você começa a viver, as coisas fazem sentido. Aí sabe aquele negócio que você acha que tudo é difícil conquistar, tudo é difícil para fazer, elas começam a acontecer, as pessoas começam a te chamar para fazer daquilo que você, quando você está vivendo o teu propósito, trabalhando naquilo, é que eu falo, você começa a transmitir uma energia que vai para o universo, onde as pessoas começam a entender e falar, nossa, puxa, parece que é isso, aquela pessoa, parece que nisso ela combina, aí ela quer saber mais de você, ela quer saber do teu trabalho, e parece que tem coisa que quando você está fazendo forçado, não dá, por quê? Porque fica pesado. Imagina, por exemplo, vou dar um exemplo simples, vai num time de futebol, a pessoa nasceu para ser zagueira. Qual que é a qualidade de um zagueiro? O zagueiro ele precisa saber chegar duro na bola para dividir e dar chutão, vamos dizer assim, a princípio, falando de uma maneira muito grosseira. E o atacante não. O atacante é aquele que precisa ter o drible refinado e arrematar a bola com precisão. Aí você imagina que faltou o atacante e você fala, ó, eu quero comer, eu vou ser atacante, o zagueiro vai virar atacante. Toda bola que vier para ele, o que vai acontecer? Ele vai dar chutão. E toda hora que ele olhar e se ver dando um chutão, o que ele vai falar? Pô, como é que eu não consigo acertar o gol? Por que a bola... Ele quer racionalmente. Olhar para o gol, ele imagina o chute perfeito, mas pum, dá aquele chute nas estrelas. Por quê? Porque, na verdade, não é aquele o lugar dele. Ele está no lugar errado. E estar no lugar errado, ele, por mais que queira ajudar e tenha boa vontade, e racionalmente ele imagina que ele precisa chegar ali naquele ponto da bola, driblar, fazer. Primeiro, o drible dele não vai, porque a perna dele não tem habilidade para driblar. A perna dele tem habilidade para chegar duro na bola e dividir. Então ele não consegue. Esse controle não está com ele. E aí fica pesado aquela tarefa para ele. Por isso que às vezes as pessoas querem trabalhar por dinheiro, mas depois que passa um tempo, elas se rendem e veem que o dinheiro não está pagando a saúde que elas estão perdendo com aquilo. Né? Então, esse processo é realmente assim, tanto o viver o propósito quanto o que a gente vive na constelação é o interior. De uns tempos para cá a gente fala muito dessa busca interior, mas, Naila, é exatamente aonde as pessoas vão encontrar todas as respostas que elas precisam. Entendeu? Não adianta você procurar fora, você vai pedir dica para o outro, você pode até, lógico, as pessoas ouvem, tem as experiências dos outros para você entender e tudo mais, mas às vezes a gente fica esperando que alguém guie a gente, só que a pessoa que está te guiando, ela não tem dentro dela o que está dentro de você. Ela não carrega a história, e quando eu falo aqui, eu já entro na questão até da constelação, ela não carrega a historicidade que você carrega da sua ancestralidade. Então é difícil falar, porque você pode ter nascido ter convivido numa família onde você conviveu de uma maneira humilde na tua infância, mas todo mundo se tratava bem, estava tudo bem. O outro pode ter nascido numa família, num berço de ouro, mas o pai era um ausente, porque estava sempre viajando, porque queria aumentar a riqueza cada vez mais, e a mãe, como viu o marido toda hora longe, saía de casa, ia trair o marido, enfim, seja lá o que for. Então, cada um carrega de um jeito e cada um tem uma história. E a gente precisa aprender a respeitar a individualidade. Individualismo é uma coisa, é a pessoa não olhar para o outro. Individualidade é a gente olhar com empatia para o outro. E a gente precisa trabalhar isso muito. Eu acredito que o grande problema nosso que a gente enfrenta é, no final das contas, não saber olhar com empatia. Porque a partir do momento onde a gente está aqui falando várias coisas, as pessoas estão pensando, nossa, é verdade, eu preciso saber, nossa, o fulano tal. Mas na hora que o problema, ela olha para o problema dela, ela quer catar o problema, jogar debaixo do tapete e ir lá criticar o outro. Não, deixa o meu, porque o meu não é bem assim, mas deixa eu ir lá ver o do outro e falar para ele. Entendeu? Então, esse olhar a gente precisa ter, de voltar para a gente, porque está tudo dentro da gente. Aí eu entro agora na filosofia da constelação. Constelação familiar, a gente chama ela de terapia vivencial. Por que vivencial? Porque a pessoa, quando vem para consultar com a gente,
ela vive uma dinâmica do sistema familiar dela. Aí você fala, mas que dinâmica é essa, Darcio? De acordo com as constelações familiares, ela é basicamente fundamentada em 3 leis, que eu só vou dar os nomes, porque não convém aqui, no meu caso, de entrar na Então, um explicação delas. detalhe. Mas é a lei do pertencimento, da hierarquia e do equilíbrio entre dar e receber. Ela diz que essas 3 leis regem as nossas relações interpessoais. E quando no nosso sistema familiar, em qualquer elo dele, né, não precisa ser no elo direto meu, com meu pai, com meu irmão, com a minha esposa, com meu filho, com meu avô, pode ser entre meu pai e meu avô, pode ser entre minha mãe e o bisavô dela, não tem problema. Quando alguma dessas relações apresentam desordem de uma dessas 3 leis, acontece o desequilíbrio no sistema familiar. Porque a gente fala que o sistema familiar é como se fosse assim, ancestralidade você vem daqui de cima. E você vai formando. Então vem lá de tataravós, bisavós, avós, e você vem formando tudo. E a gente fala que isso aqui é um fluxo de amor que ele vem seguindo uma ordem. Imagina que você tem um rio, que é a ordem, delimitado pela borda, pela profundidade, e o amor é a água que flui nele. Não adianta ter só o amor, a água fluindo, porque se tiver muita água num rio e começar a transbordar, também não é bom. E se tiver pouquinha água naquele rio, também não é bom. Então a gente precisa ter a ordem certa do rio e ter a quantidade. Então a gente precisa ter ordem certa para o amor fluir. E Ah. quando Minha irmã acontece, acabou de entrar na live aqui, entrou né? minha mãe, e agora minha irmã. Eu tenho uma irmã, eu falei que tem um irmão maior, né? E tem minha irmã menor. Ela Não, acabou de entrar. Ei, irmã Nayara. seja bem-vinda. Obrigado por estar com a gente. É. E aí, então, a gente precisa ter esse fluxo. E na constelação, a gente sempre analisa, porque a gente fala que é o amor que cura. E quando, por algum motivo, uma dessas relações apresenta uma da quebra nessas 3 leis, é como se o amor fosse obstruído, o fluxo do amor ou fosse obstruído, ou parcialmente, você que é médica sabe, é como se fosse o da veia. Uma veia parcialmente obstruída ou obstruída totalmente. E aí, o que a gente faz numa sessão de constelação? A pessoa ela vem com um apontamento. Por exemplo, Dárcio, eu tenho enxaqueca. Dárcio, eu tenho dificuldade de relacionamento com o meu pai. Dárcio, eu tenho diabetes. Seja qual Pode for a ser sua uma questão. doença mesmo. Também, porque de acordo com a constelação familiar, sintomas, doenças e comportamento, eles são sinais que se manifestam no indivíduo para mostrar que alguma dessas leis está fora de acordo com as constelações. A gente não olha para o indivíduo como ele só, a gente olha para ele sistemicamente. Então, quando eu sei, por exemplo, lógico que se uma pessoa um dia se alimentar e tiver uma infecção alimentar, ela pode ter comido uma comida estragada, obviamente, mas se de repente a pessoa reclama rotineiramente da enxaqueca, se ela tem rotineiramente gastrite, se ela é uma pessoa que sofre de ansiedade, de insegurança, ela tem sempre... Depressão, né, Dácio? Oi? Depressão, tem famílias que às Depressão. vezes é um comportamento aprendido, tem família que parece que não pode ser feliz, né? A É, mãe tem diagnóstico de depressão, a avó, aí às vezes o filho começa a rir ali, aí já não pode sorrir, né? Parece que é proibido. Então, acho é. que tem, eu vejo isso também, né? Não sei se a constelação, nem sabia que a constelação lidava assim. Faz. E a constelação, isso que você falou, chama-se repetição de padrão. Enquanto você não cura, por exemplo, em quem começou a depressão? Na avó, muito provavelmente é porque ela tinha um problema de ausência do pai, conflito com o pai. Normalmente, de acordo com as constelações, a constelação nunca trabalha com regra 100%, mas a gente Claro. tem, como se diz, uma frequência, né? Uma questão de acontecer com maior frequência. E a depressão está atrelada normalmente à falta do pai. Por quê? Porque, de acordo com a constelação, ela diz que somos 50% pai, o lado direito, e 50% mãe, o lado esquerdo. E quando a gente não aceita os nossos pais, e por isso do tema, compreender e aceitar, Aí independente. aproveita e já fala disso pra gente, tá? Assim, por que você trouxe esse título, né? Um gesto de compreensão e aceitação, e na prática, como que funciona isso? Exatamente. Então, quando a gente não compreende, porque o que você vai falar é o seguinte, fala, como é que eu vou compreender, como é que eu vou aceitar um pai que batia? Como é que eu vou aceitar uma mãe
que era omissa, não dava muita bola pra gente, saía, me deixava com a minha avó direto e tudo mais. Mas, ou seja, a gente tem que compreender na constelação, e a gente diz que assim, é sim para tudo o que foi, do jeito que foi. Porque a gente não vai voltar para mudar nada do que já foi. Do passado, Enquanto, né? enquanto você briga querendo mudar, você só carrega aquilo. Aquilo que você rejeita, ele cresce em cima de você. Você, na verdade, alimenta ele. A rejeição para algum problema, na verdade, você está alimentando ela para ela cada vez voltar mais forte em você. A negação também, né, Darcy? A negação é como se fosse a gente resistir a alguma coisa na nossa vida. É, Exatamente. eu vou até te perguntar, depois você me fala, porque um dos motivos, né, na minha vida que eu fui procurar autoconhecimento e cuidado era essa questão do alcoolismo. Não da família do meu pai, não, mas da família da minha mãe tem mais. E me incomodava muito. A ponto de eu, assim, eu já cheguei a beber uma época na minha vida, mas de repente me veio um irgue, assim, e eu não consigo mais beber. Tem a ver com o meu Uhum. processo de transformação, porque eu comecei a meditar, a fazer mais yoga, e parece que um monte de distrações e necessidades externas, elas foram desaparecendo. Mas eu carregava essa coisa de, ai, sabe, um certo, que saco, uma coisa é beber socialmente, que as pessoas falam, mas outra coisa é você Sim. ter história de alcoolismo, né, a doença, assim. Se você quiser até aproveitar, todo sendo vulnerável aqui falando da minha história pessoal de família, mas eu sei que muita gente tem história de gente com vício, né? Com algum tipo de, às vezes, drogadição mesmo, o alcoolismo, ou, igual você falou, uma pessoa que é diabética e não pode comer doce, ela tá ali se entuchando de doce todos os dias, né? Sim. Então, os vícios, por exemplo, o que você citou os dois, o da droga e o do álcool, ele, como eu falei, na maioria das vezes está atrelado à ausência do pai. E aí, lógico que cada um reage de uma maneira. Você fala, mas então por que, que aquele só fica alcoólatra e aquele vai para o vício? Aí depende do grau que é, cara, que eu falei para você. Aí é a individualidade de cada história, como cada um está vivendo a sua história. E aí, a gente tem isso na constelação de trabalhar essa aceitação e essa compreensão. Porque existe uma coisa que é o seguinte: cada um só dá o que tem. Ninguém não consegue dar o que não tem. E quando a gente é criança, a gente tem um olhar para os pais de que eles são super-heróis. De que imagina, o que eu pedi, meu pai dá. Meu pai está ali, meu pai sai para trabalhar, ele traz um presente, ele não sei o que, ele faz. Só que às vezes a gente até pede um abraço, gostaria de ter ser mais abraçado, ouvir mais eu te amo. Mas e um pai que cresceu não ouvindo eu te amo também? Como é que ele vai saber falar eu te amo se ele não aprendeu a ouvir? É aquela história. Se eu falar para você, Naila, me ensina sobre a fusão nuclear, você vai falar, não sei, Darcio, não estudei sobre isso. Eu falo, não, Naila, mas eu quero saber, me fala. Você vai falar, vai, tá doido? Como é que eu vou fazer? Só que a gente tem, eu estou usando até um exemplo meio, né, forte, assim, forçado, por quê? Porque não vai. Parece nada a ver, mas tem tudo a ver, né? Porque é isso que a gente faz com o pai. Os pais, se eu perguntar aqui quem é pai e mãe que está ouvindo, para analisar quem já é pai ou mãe. Quando olhava para os pais, olhava com ar de que podia pedir infinitamente para os pais. E quando olha para os seus filhos, acredita que já deu o que podia dar. E talvez fica se questionando, o que mais que eu posso dar? Fica questionando assim porque acredita que já deu tudo e não sabe mais o que pode dar. Por quê? Porque ele já deu tudo que ele tem nele, porque ele tem o conhecimento de tudo que ele tem nele e ele dá para o filho. Agora, quando ele se vira para os pais, ele pede ilimitadamente, porque pedir, eu posso pedir o que eu Sim. quiser, de acordo com as minhas vontades. Então a gente trabalha muito essa aceitação e compreensão, por quê? Porque eles viveram assim. Era o meio que eles viveram. E a gente precisa, na constelação, a gente usa o termo tomar. O tomar é tomar a força e a energia que vem deles para que a gente exatamente preencha cada lado com os 50% completamente. Porque é essa ausência de completar a energia, a presença deles na gente, que faz com que a gente adoeça. Que a gente Então, sinta os calma, dois Darcy. O tomar no sentido da constelação familiar seria algo com uma conotação positiva, é assim, tomar o que é nosso por direito. É isso. você É aceitar. porque na meditação,
vamos dizer, a conotação disso é completamente oposta. A gente volta para essa fonte, essa energia que é interior. É de dentro para fora, é a conexão com a fonte, e aí é o nome que, igual você falou, que as pessoas querem dar, mas a gente usa o tomar no sentido negativo, que é como se você quisesse tomar a energia ou o apoio, algo que você tem como conseguir de outro lugar, né, que é interno, do outro. Então, é uma coisa negativa na meditação. Mas aqui, então, eu entendi que é como se fosse assim, integrar o que é nosso. Isso. É você integrar em você o seu pai e a sua mãe. É tomar deles, por quê? Porque a vida veio através deles. A gente na constelação tem um olhar de que diz o seguinte: sob o olhar da constelação, você, Naila, tem os melhores pais da vida e eu tenho os melhores pais do mundo. Por quê? Porque não poderia ter nascido uma Naila de qualquer outra combinação. Sua mãe poderia ter tentado ter um filho com todos os outros homens que existem no mundo, na face da Terra, que não nasceria Naila. E assim igualmente. Então, embora a gente reclame, mas meu pai foi isso, meu pai não me ajudou na vida naquilo, minha mãe fez assim, assado, a gente tem que parar e agradecer a vida, porque o bem maior que a gente tem é ter vindo ao mundo. E a gente só poderia ter vindo através desses dois. Então, quando a gente fala o tomar, é exatamente integrar na totalidade a energia dos dois em nós. Porque quando a gente não integra, a gente sente um vazio. É como se você pegasse um saco, imagina um saco e costura ele no meio. Pega um saco de café de 50 quilos, por exemplo, são aqueles sacos grandes de batata. Costura ele no meio. De um lado você preenche um mãe, vamos assim dizer, um líquido mãe, e do lado de cá o líquido pai. Só que por algum motivo que você rejeitou seu pai, porque achou que ele não foi muito omisso na tua infância e bababá, falta lá um quarto para você preencher seu saco. Como é que vai ficar teu saco? Ele vai ficar meio pendente, vazio, pendendo para um lado. Vai pender. E o que vai acontecer? Dentro de você vai haver uma busca natural por preencher isso. Só que a experiência que você tem é de que, se eu for atrás do meu pai, a experiência que eu tinha lá atrás não foi boa quando eu era criança. Aquilo me machucou. Então, no racional, você não vai querer ir atrás do seu pai. Aí você vai atrás da bebida, você vai atrás da droga. Dependendo do tamanho do vazio que você acha e não consegue suprir em nenhum outro momento, nem estando com pessoas que você gosta nem nada, se torna uma depressão. Porque a depressão não é a vontade de morrer. A vontade de morrer é o resultado de não encontrar outra solução para acabar com o vazio que existe dentro de si. Uhum. É esse vazio, né, existencial. Agora eu tenho uma pergunta que surgiu aqui, que é a seguinte. Comentando, aí pode ir para os outros vícios também. Essa questão do alcoolismo na família. Aí, às vezes, e isso eu acho que pode acontecer com outras questões também. Você fala assim, e o pai é herói, a mãe é heroína, porém, você vê aquilo ali como algo que você não quer seguir. Então, você jura, né? Quantas vezes fala, eu jamais vou trair minha esposa igual meu pai traiu minha mãe. Ou eu jamais vou beber igual meu pai bebeu. E aí tá lá o filho realmente, às vezes, fazendo até pior, né? Até chegando num nível de alcoolismo pior que o pai e sendo um bom vivan, apesar dele ter jurado que ia fazer diferente. E eu acho que a pessoa sente mal, ela sente culpa, porque ela se sente incapaz, impotente diante daquilo. Ou também, aí aproveitando o gancho, esse extremo oposto, que também não é de um lugar natural, mas é um lugar quase que dessa repulsa, né? Eu vou fazer diferente para mostrar, sei lá, às vezes a pessoa é de uma família pobre de Marredeci e aí fica um multimilionário, mas porque queria provar ou queria ser completamente diferente, cria até aquela ilusão e às vezes até uma separação, né, dos familiares. Queria que você comentasse isso, me veio essa pergunta aqui agora. Pessoal, aproveitem o Dárcio aqui ao vivo para vocês fazerem perguntas. Eu vi que a Marluce chegou, a Silene, a Juliana, Mariana, Fernando, Ademilson, super bem-vindos todos vocês, que eu não consegui ler todos, mas bem-vindos.
aqui, olha, Darcy, você tem um discurso tão incrível sobre constelação, agora realmente eu estou vendo a importância do constelador. Elogio para você, Darcy. Muito obrigado, Suzy, muito obrigado. Então, no primeiro caso que você falou, Naila, de que você falou assim, ele fala que não quer ser, mas ele acaba se tornando e às vezes pior. Aí eu volto naquilo que eu te falei. Aquilo que a gente rejeita só cresce na gente. Né? Quando rejeita, na verdade, cada vez que a gente rejeita, aquilo volta maior. E existe uma outra questão na constelação que diz o seguinte: o nosso inconsciente, a nossa consciência individual, ela tem um senso de pertencimento muito grande. Então, o que, que acontece? Eu falo que, na verdade, a gente é guiado, quem é o nosso guia é o nosso inconsciente. Mas quem conduz ele é o nosso racional. É como se fosse o carro e o motorista. O racional, ele é o motorista, ele é o carro. E o inconsciente é o motorista. Quem escolhe para onde vai é o motorista. E ele é o nosso inconsciente. Por quê? Do jeito que você falou, racionalmente a pessoa olha e fala, eu não quero ser alcoólatra como meu pai. Mas o que, que acontece? Se ele não olha isso com amor e respeito para a história do pai, para incluí-lo e aceitá-lo dessa forma, ele olha com um olhar de rejeição. Na verdade, quando ele está distante do pai, ele começa a achar que ele precisa pertencer àquela família, porque a consciência individual dele mostra que ele precisa pertencer ao grupo. E para pertencer ao grupo, ele precisa fazer igual, porque senão ele se sente um estranho. Entendeu? Então é isso, por isso que muitas vezes as pessoas são levadas a repetir. Ou elas repetem o padrão para poder mostrar que aquilo não foi olhado. Então, olha, não olharam para o alcoolismo do pai. O filho repete o comportamento até que alguém vá lá, cure, olhe para esse alcoolismo, para ele ser tratado, a relação, porque isso é uma questão de relação, é tratada essa relação e as gerações se libertam disso, porque senão ela pode ir repetindo por mais gerações. Entendeu? Então, essa questão ela é muito interessante por causa desse olhar. E a constelação, a gente tem o consciente individual e tem a consciência coletiva. A consciência coletiva, ela às vezes, a gente chega até a ter um olhar, vamos dizer, que se a gente for falar, pô, parece que é um olhar malvado, e na verdade ela até é meio malvado. Por quê? Porque ela rege que nós temos que pertencer. A gente diz que o nosso sistema familiar é uma grande alma. Antes de nascermos, quando você foi gerada, você recebeu já foi um pedacinho da grande alma da tua família para você, para aquele serzinho que acabou de ser gerado ali. Né? Então você já passou a ter o direito a pertencer ao seu sistema familiar, que é a primeira grande lei da constelação familiar. E quando, por algum motivo, vamos supor que dali passou um tempo, você foi abortada. Na verdade, a criança foi abortada. Não nasceu, ou logo que nasceu morreu, ou passou um tempo e teve alguma doença e morreu, enfim. Teve algum desfecho que não foi da forma orgânica, que orgânica a gente trata como morrer por velhice, normal e tudo mais. O que aconteceu? Às vezes, quando acontece alguma coisa assim, um acidente, doença grave, um aborto, as pessoas não querem falar sobre aquilo. Então elas começam a omitir. Fala, não, não, a pessoa nem conta, porque ela tem sentimento de culpa, vergonha, enfim, dor, várias coisas. Que as pessoas julgam, começam a julgar. E ela não quer se expor isso. Ou se morreu por um acidente, a família não quer falar porque foi uma coisa dolorosa. Quando lembra daquilo, começa a lembrar que podia. Ai, se eu tivesse não deixado ele sair aquele dia e beber, mas ele bebeu e aí não sei o que, enfim. Seja lá o que for, as pessoas ficam vivendo a culpa. Então elas querem esconder aquilo, tirar aquilo, apagar. E quando a gente apaga alguém, né, num sentido figurado assim, a gente, na verdade, está tirando esse direito de pertencer. Porque por mais que a pessoa faleceu, a alma nunca morre. A alma continua pertencendo à grande alma. Mas quando no convívio familiar trabalha-se meio que, não, deixa isso aqui de lado, aí a gente está tirando. E o que acontece? Aí é como se essa consciência coletiva fala, vocês estão tirando alguém do pertencimento de vocês, estão tirando o direito dela de pertencer, porque estão excluindo, não querem mais lembrar dela, mais falar dela, com um amor, com um respeito e tudo mais. Aí ele vai em alguém do sistema familiar, que vem depois, sempre é indescendente,
não precisa ser no descendente direto que eu te falei, né? Pode ser num neto, pode ser um sobrinho, e vem e um sintoma, um comportamento ou uma doença é manifestada porque é o sinal para falar alguma coisa no seu sistema está fora de ordem e você precisa olhar. Essa é uma das questões, entendeu? Então, por isso que, assim, existe a consciência individual que parece ser boa, que quer pertencer à família, mas na verdade ela está repetindo, tá, muitas vezes repetindo um padrão da família, e a consciência coletiva, que na verdade ela preza pelo bom, mas que por atitudes, a princípio, ela parece ser má, vamos assim dizer. Mas ela que luta pelo bem comum. Entendi. Só pedir licença aqui para você, acabou de entrar, Dedê. Ei, Dedê, bem-vinda. Tá dando uma informação, assim, principalmente para o pessoal que já me acompanha. O livro do Peixe e do Lagarto, ele vai ser um projeto e quem adquirir vai poder colaborar com a ONG Chico Arantes, que é uma ONG que a Dedê ela ajuda há anos e é para crianças que têm câncer. Então, só para vocês saberem, vai ter oportunidade, a gente vai fazer live junto, eu vou falar disso mais para frente, mas estou aproveitando a chegada dela aqui para dar esse recado para vocês. Darcy, o tema eu acho muito interessante, é muito profundo. Tem uma pergunta que eu queria saber de você, assim, nesse olhar da constelação familiar, como que é essa questão da espiritualidade interferindo na saúde física, que você já falou algumas coisas, e na saúde emocional? O que você tem mais para dizer? E não sei se alguém está aí quer perguntar, mas de repente até trazer um exemplo mesmo, né, de algum atendimento, ou como que a constelação pode atuar na prática mesmo. Né, a pessoa vai lá e como que é isso na prática? Eu vou constelar por esse tema, por essa questão, e aí, o que eu espero? Eu crio uma expectativa de que aquilo vai desaparecer, e quanto tempo? Como que é isso também, para a pessoa trazer isso na prática, eu acho. Muitas pessoas, é bem interessante essa tua pergunta, porque muitas pessoas acham assim, mas a constelação é uma religião, a constelação é ligada ao espiritismo. Ela não é ligada ao espiritismo. A gente fala que ela é um movimento de almas. Por quê? Porque é o que eu falei para você, como ela pode acontecer tanto entre pessoas, você pode ter uma questão relacionada com elos da sua família entre pessoas que estão vivas, como pode acontecer com alguém que já faleceu, né? E quando a gente abre uma constelação que a gente fala, o que acontece? A pessoa ela vem e fala, então, por exemplo, vamos no caso da enxaqueca. Darcy, eu sofro de enxaqueca. Falo, ok. Como é que é a sua relação? Eu começo às vezes a fazer algumas perguntas básicas só pontuais. Como é que é a sua relação com seu pai e com a sua mãe? Eu sou assim com um, sou assado com outro. Como é que é a sua constituição familiar? Eu, meu pai e mais um irmão. Tá bom. Tem algum caso de aborto, alguma coisa, alguém que faleceu novo, alguma coisa por acidente, doença grave? Não, tudo bem. Seus pais convivem juntos? Sim. Essas são normalmente as perguntas básicas para a gente poder ter primeiro uma ideia. Aí quando a pessoa vem, a gente diz o constelar, a gente constela às vezes o sintoma ou a relação ou a doença. Então o que eu faço? Eu pego representantes para as pessoas, e isso a gente pode fazer normalmente quando tem pessoas disponíveis, quando a gente faz presencialmente, hoje em dia até online dá para fazer, a gente funciona super bem. Outra dúvida das pessoas... online. Se as pessoas acham, mas esse negócio de não estar online, como é que é essa coisa da energia? A constelação ela funciona pela energia quântica, pela física quântica. Então, se a energia está aqui, eu estou sentindo, não preciso estar ao vivo com a pessoa, porque eu já não estou tocando nela para sentir a energia dela. Então, eu posso estar à distância, porque a energia está em todo lugar, né? Basta a gente sintonizar com qual energia. Então, a pessoa ela vem para a constelação e ela relata o tema. E aí o constelador sente como é que ele começa a constelação. Olha, então eu vou começar com um representante para você e um representante para a sua enxaqueca. Por quê? Porque na constelação o que vai acontecer é a energia da enxaqueca que está nela e a energia dela, como elas se veem, como que é a dinâmica entre elas. Como é que elas se percebem, como é que elas se sentem. E aí começa a haver movimentos. Porque, por exemplo, às vezes eu posso perguntar, vou pegar um outro caso, que seja mais prático para entender. Vamos supor que você chega questionando uma dificuldade de relacionamento com o seu namorado, o seu marido. E aí o que eu vou fazer? Então, eu vou pegar duas pessoas,
Você vai ficar ali sentada vendo, e eu vou pegar duas pessoas, uma para representar você e uma para representar o seu parceiro. E Tá. elas vão, através disso, que as pessoas vão trabalhando para poder começar a sentir, né? Quem nunca teve o contato, às vezes tem um pouco de dificuldade de liberar esse sentimento, que as meditações ajudam muito, porque é o corpo, a gente começa a permitir o corpo sentir essa energia interna, né? Essa conexão que a gente faz com a energia da pessoa, a gente sente no corpo. Então, a meditação ela é muito boa porque ela ajuda a afinar esse sentimento. E aí a pessoa Então, começa a... Vamos supor, a meditação, a gente consegue voltar a estar conectado no corpo. Eu vi muito isso, assim, um momento eu falo que eu vivia fora do corpo, que vivia só na mente. Uma das sim. coisas que eu acho que acontece também é porque a gente sofre, né, ou está entrando em contato com alguma dor e a gente quer sair do corpo para não sentir essa dor, né? Exatamente. Eu percebi muito isso. Então, a meditação, ela ajuda. Tá chegando uma outra pergunta aqui e quero falar: Olá, Paula, como estás? Que gusto, que alegria, estou aqui, hermanita do Chile. Oh, Muito tudo legal bem? da meditação. Olha só, essa energia é semelhante ao reiki, Darcio? Tudo é novo para mim com relação à constelação familiar. E tem uma outra aqui que só fez elogio, falando que o Darcio é fantástico como constelador. A Regina acabou de entrar, boa noite. Darcio, se você puder responder e aí dar sequência na sua explicação. Deixa eu só concluir aquela anterior que eu estava falando. Então a gente pega e a gente utiliza os representantes e a gente vai colocá-los, por exemplo, começando um de frente para o outro. E a gente fala, agora vocês vão entrar somente no campo do sentir, sem mentalizar. Por quê? Primeiro, são pessoas estranhas. E o mais interessante da constelação é que são pessoas que você não conhece e não sabe nada da tua história. Você vai simplesmente falar, eu tenho um problema de relacionamento com meu marido. Ok, eu quero olhar para isso. Por que, que a gente não se entende? Vocês se amam, racionalmente você gostaria de se dar bem com ele, só que às vezes é aquela história, se ele derruba o garfo do seu lado, é motivo de você gritar com ele. E é uma coisa tão boba. Então a gente vai olhar o porquê que isso está acontecendo. E quando a gente faz isso na constelação e coloca os representantes, ele começa a ter um sentir, vamos supor, o seu parceiro, de que ele desvia o olhar de você e começa a olhar para um outro ponto. Esse desviar o olhar de você não significa que ele não quer você, que ele não gosta de você. Significa que ele está atraído por alguma outra coisa no sistema familiar dele, de origem, que são os pais, tios, avós, que ele precisa resolver, que não está resolvida e que por isso que ele não consegue, vamos dizer, estar disponível olhando para o relacionamento. E aí por isso que cair um garfo é motivo de já virar um estresse, porque na verdade ele não está com aquilo. Então quando acontece alguma coisa, aquilo para ele é o pingo no copo que transbordou. Entendeu? Uhum. Mas é isso, eu estou falando de maneiras assim para poder trazer para exemplos onde as pessoas, né, quem é leigo, que nunca teve contato com a constelação, possa entender. Então, por exemplo, nesse movimento, isso a gente fala que é o movimento da alma. São pessoas que não te conhecem e vão mostrar. E aí, lógico, a gente constelador trabalha exatamente esse interpretar, esse movimento. Olha, ele olhou, ele virou assim, olhou para cima, para baixo, para o chão. Como é que é? E a pessoa também começa a sentir no corpo. É como se ela fosse receber energia, e no corpo dela, às vezes, ela vai sentir formigamento, dor, pontada, choro, soluço, grito, tem vontade de deitar no chão, são diversos. Qualquer emoção física, qualquer sentimento físico ou emocional, ela pode vir a sentir. E tudo isso tem uma interpretação na constelação. E aí a gente começa a fazer como se fosse um diálogo de inconsciente. Porque a pessoa que está virada e não olha, aí eu pergunto para ela, o que você aqui está sentindo? Ela fala, eu nem estou percebendo essa pessoa aqui do meu lado, eu estou focado olhando para lá. Por quê? Porque ela está com alguma coisa que atrai ela. E aí a gente vai desenrolando a constelação para eu ir através desse sentir. Então a constelação, o sentir é muito importante. Porque a pessoa não pode buscar nada racional. Porque se ela inibe alguma sensação que ela teve no corpo, é como se você fosse lá no médico e perguntasse o que você sente. Na verdade, você está com um resfriado, mas fala que você está sentindo uma pontada no pé. Ou seja, ele vai te dar o remédio Uhum. com a dor no pé e não vai te dar o para gripe. E vai estar Uhum. errado. Então, a pessoa também, quem vai representar, ela até tem que, como se diz, afinar essa percepção do corpo, se entregar ao sentir,
porque é muito importante as sensações que ela vai ter, porque é de acordo com isso que eu vou trabalhando um diálogo de inconsciente, que é aquilo que eu falei. A pessoa tem registrado no inconsciente dela um padrão que ela viveu, que vem do sistema familiar dela. E quando ela está vivendo a situação, o racional dela fala, bom, situação de garfo caiu no chão. Pumba, reage assim. E ela vai... Reação, né, imediata, igual você falou, tempestade em copo d'água, mas quando vai ver é muito mais profundo, né? E aí você vai ver por quê. Interessante. Porque está escrito no inconsciente dele dessa Tem uma forma. outra questão, porque você falou que está atendendo online e tem essa representação. Eu já tive a oportunidade de vivenciar as duas experiências, de ter essa constelação muito antes da pandemia, em grupo, e também essa que você vai com o bonequinho, Sim. que o bonequinho representa. Eu já fiz os dois, né? Tem até mais consteladores. Eu vi aqui que entraram outros consteladores aqui. Um ex-aluno meu, que eu comentei de vez em quando, entra ex-aluno, o Alan está aqui com a gente, falou que no primeiro minuto já gostou do tema. E acabou que você não me respondeu. Aproveita que tem mais médicos aqui. Eu vi que tem colega da Lorena, que também é médica, né? Eu sei que em relação ao direito, eles já usam muito a constelação familiar para intermediar, né? Para ser esse moderador aí, talvez as coisas sejam resolvidas de uma forma sem ir para essa justiça demorada e etc. E eu não sei, eu realmente não pesquisei antes da nossa live, se já foi aceito na prática complementar em saúde, ou se ainda não, e como que está isso, né, nos trâmites aí, né, se você sabe também, né? O que eu já ouvi foi reportagem, agora não vou me lembrar de que localidade que eles estavam começando a incorporar a prática da constelação também na medicina. Porque eles sabem, estão começando a ter essa aceitação de que a doença ela não está só na pessoa. Porque você está lá uma vida inteira tratando alguém com uma gastrite que não cura, com uma enxaqueca que não melhora, entendeu? Então, eles começaram a perceber isso. E eu falo, essa visão sistêmica, ela acaba servindo para diversas coisas. Por exemplo, pessoas que têm dificuldade para poder emagrecer. Às vezes você está lá, você passa uma dieta para a pessoa, faz todo aquele programa, passa treino físico, exercício físico, a dieta, e você vê que a pessoa não vai. Por quê? Porque ela tem questões familiares nela, onde o inconsciente dela trabalha e fala o seguinte, você vai carregar essa carga. E a carga dela pode ser emocional no sentido de, olha, alguém na família foi excluído, viveu uma tragédia e ela come por essa pessoa. Às vezes, por exemplo, já teve constelação onde... ela come por essa pessoa, é ótimo. Mas é verdade. Ou, por exemplo, às vezes pessoas que morreram de fome por alguma questão, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem muita gente que o avô da nossa idade, principalmente da nossa idade, né, amigos da nossa idade, que os avós vieram da Europa fugidos da guerra. Sim. E essas pessoas passaram muita fome e alguns faleceram na vinda para cá, porque eram muitos dias. Então, o que acontece? Como eles viveram essa tragédia, é como se a pessoa depois, esse neto, no caso, que às vezes acontece, pode ter acontecido logo com um filho, mas às vezes com o neto, porque eu falo de que eu já vi pessoas da minha idade, em que eles comem, como se diz, pela fome que o avô passou. Então, eles estão comendo pelo avô, porque é para poder, como se fosse, suprir essa falta que o avô teve, é para poder carregar essa tragédia. Por quê? Porque, na verdade, eles carregam a morte do avô como uma tragédia, uma coisa trágica, que, meu Deus do céu, isso foi muito ruim, deixa para lá, e tá. De novo, eles estão excluindo. E ao excluir, aquilo precisa ser manifestado. O que eu te falei, aquela consciência coletiva manifesta. Então fala, se ele viveu a tragédia da fome, você vai carregar ele em você. E você se alimenta como se fosse para carregar o seu avô em você. Entendeu? Eu vou te dar um exemplo, assim, na meditação, como que é isso, né? Na experiência lá dos 6 meses que eu passei no centro, tinha muita gente com problema de obesidade, e às vezes a pessoa emagrecia 16 quilos, 20 quilos. E é aquela história de você tem fome de quê, né? A pessoa muitas vezes estava tapando emoções, tapando a tristeza, a ansiedade, uma insatisfação profunda com comida. E lá não tem essa opção, sabe, Dácio, de você
ter um diabético ali comendo açúcar à noite, né? Esperando todo mundo dormir, assaltando a geladeira, um chocólatra. E a pessoa não tinha essa distração, essa coisa externa para tapar e precisava olhar para essa dor de dentro e às vezes chorar aquela tristeza que não chorou lá atrás. Só que isso parecia que era um corpo de dor que ia murchando. Então, assim, é impressionante. E a outra coisa na meditação que eu trabalho muito, e às vezes é difícil cair esse gancho, e quando a pessoa que eu estou atendendo, o paciente, ele cai, a ficha é muito bacana, que a gente tende a repetir os nossos ganchos dramáticos. Então, às vezes eu estou com uma pessoa assim na monitoria, a pessoa, ela tem dificuldade de emagrecer, mas ela está acordando 5 horas da manhã, meditando, fazendo exercício físico, ganhou massa magra, porém, vai pesar na balança e não emagrece. Não é que não emagrece. Teoricamente, ela emagreceu. Ela ganhou massa magra. Ela perdeu gordura e ganhou músculo. Sim. Mas a obsessão com o peso é tão grande, aquele pensamento, aquele gancho de pensamento, ele leva a sofrimento, vira uma resistência. E aquilo que você falou, o que resiste, persiste. Então, eu não sei, assim, você está me falando, eu estou fazendo essa analogia desse processo de cura mesmo, porque é muito transformador. Uma pessoa que, como eu, né, comia chocolate, assim, muito, muito, e não é que eu não como mais. Hoje eu como, não tenho a culpa de antes, mas não é a mesma quantidade. Então, é muito diferente o processo. E por que eu estou te perguntando isso? Até já para você falar para a gente. Porque a gente sabe, eu tô com sintoma de, sei lá, sinusite, eu vou no otorrino. Eu tô com as dores nas juntas e vou procurar a doutora Naila lá, reumatologista. Até a questão da homeopatia, tem gente que já procura, eu fiz live aqui de homeopatia, desde sempre vai acompanhando ali. Mas aí a constelação, quando que alguém vai procurar a constelação? Né? A meditação, eu estou defendendo a bandeira, tá, Lorena? Eu sei que você está assistindo a gente. Eu falo assim, quando o paciente que tem, vamos supor, um cardiopata, ele é hipertenso, ele está com obesidade e sedentário. Aí o médico, ele vai prescrever o remédio que precisa, a farmácia, vamos dizer assim, mas ele vai falar, poxa, você precisa mudar o seu estilo. E aí sempre tem aquela coisa, controla o peso, comece a fazer um exercício para você melhorar seu condicionamento cardiovascular e etc. E eu trago aqui como uma bandeira que eu estou defendendo de que a meditação, para mim, ela tem que entrar como mudança de estilo de vida na prescrição médica. Do mesmo jeito que a gente cuida do corpo com alimento bom, com qualidade de sono, com exercício físico, é importante a gente cuidar da nossa mente com a meditação. Agora, como é e quando que essa pessoa, principalmente porque ainda não é uma coisa tão comum, né, de ter um médico, um terapeuta que vai prescrever aí a constelação familiar. Quanto que a pessoa busca isso? E qual é o melhor momento? E mais a outra pergunta que eu te fiz lá no início, que você deve ter esquecido até. Na pandemia, é legal fazer a constelação? Né? Me explica isso aí, que eu acho que muita gente está entrando. Sim. Acabou de entrar a madrinha do meu caminho aqui de Santiago de Compostela, Dade, bem-vinda. Dinho, eu sei que você é amante aí, né, da constelação familiar, bem-vindo também, que bom que você chegou. Flávia, super bem-vinda. Bora lá, Darcy. A pandemia, vou pela primeira e depois, se eu esquecer, você me lembra da outra. A pandemia eu acho até bastante interessante fazer, Naila, por quê? Porque nesse momento onde a gente teve que ficar trancado, aprisionado, vamos assim dizer, todo mundo usou o termo, agora é hora de olhar para si, é tempo de olhar, de refletir, de não sei o quê. Então, muitos sentimentos foram aguçados, né? E aí, se você vê que aquilo é uma coisa que você já tem recorrente, ele é muito bom para você olhar, porque primeiro, desculpe, você faz uma constelação, e a constelação, ela não é que nem o remédio, que você vai lá, diagnosticou, dá o remédio e fala, olha, tome isso aqui, daqui 4 horas você vai sentir os primeiros efeitos de aliviar a dor, depois você vai sentir que o sintoma some, e daqui 5 dias você vai estar restabelecido. A constelação, a gente fala que após uma constelação, ela age no tempo de Deus. É como se fosse a questão do plantio. Você joga a semente, fazer uma constelação é
você jogar a semente, adubar e irrigar. Dali para frente, ela é o processo que age por si só, no tempo de Deus que a gente fala. Então, eu não posso te falar, olha, com 20 dias você vai dar certo ou não, por quê? Porque primeiro que o adubo que eu usei, a terra que eu usei, eu faço uma associação. Qual que foi o grau da complexidade que a pessoa trouxe? Qual que era o grau que ela estava de envolvimento na questão familiar? Era um caso grave que ela estava envolvido? Foi, às vezes, com o assassinato de um parente? Foi com um aborto? Foi só com uma questão de uma pequena relação, de problema de relação na infância com o pai ou a mãe? Então, tudo isso depende do grau da constelação, também, vamos dizer, se a gente for determinar a intensidade com que foi a constelação, para saber. Então, a gente trata um tema na constelação. Se a pessoa vier com a questão, por exemplo, que você falou, eu tenho problema de articulação, eu tenho bursite. Pessoa, e isso já ela carrega há anos, já tentou tratamento, fez isso, fez aquilo, tal, não consegue. Ela vem e faz uma constelação. A gente fala que ela vai fazer aquilo e antes de torno de 6 meses a 1 ano, a gente não repete a constelação sobre aquele tema, porque é um tempo que ainda vai estar agindo a constelação. Por quê? Porque como a constelação é esse novo reordenamento do sistema, você imagina que na constelação familiar dela, ela teve que tratar uma relação entre, eu estou colocando aqui mais casos, tá? Seja entre o pai, começou com ele e o pai, mas na verdade acabou aparecendo que a relação vinha do avô, tá? Ou seja, a energia desses 3 integrantes foram trabalhadas. E da mesma forma, conforme esses representantes estão recebendo a energia dessas pessoas, feito o trabalho que é feito ali, a energia também volta ao mesmo tempo também para essas pessoas, vamos dizer, para o avô e o pai verdadeiro da pessoa que está sendo consultada. E dentro dela também, porque ela foi representada por um outro. Então você imagina, está voltando a energia do trabalho para 3 integrantes e até começar dentro deles a fazer essa mudança, precisa vencer o tal da barreira, daquela zona de conforto que cada um vive. Embora cada um viva com seus problemas, cada um vive dentro da sua zona de conforto, porque a gente aprende a conviver com os problemas. Quando a gente começa a querer vencer a zona de conforto, a gente fica com medo, porque está indo para o desconhecido, mais que seja para o bom, a gente está indo para o desconhecido. Então, isso leva tempo. Por quê? Porque, às vezes, no avô, que era a origem, demorou mais para aquilo atuar e começar a liberar esse fluxo que eu te falei do amor que corre na sua ordem. Então tem que passar, resolver o problema no avô, dar uma melhorada no pai para poder chegar nele. Então por isso que isso é um processo e cada um age num tempo, porque cada processo leva o seu tempo para poder agir. Então a constelação ela tem esse trabalho que ele é feito dessa forma, que não é você chegar a prescrever. E a gente aconselha a constelação quando, eu te falei, é uma questão que ela é sistemática. Sistemática no sentido recorrente, vamos assim dizer. Eu tenho um sintoma, uma doença ou um comportamento recorrente. Como assim? Puxa, quando tal pessoa é contrariada, ele se torna explosivo. Ou essa pessoa ela é apática. Você fala para ela, vamos no cinema? Ela fala, vamos para Disney? Vamos. Ela nunca é nada, ela não consegue ter alegria nas coisas. Parece uma planta. Às vezes é melhor você conversar com a parede ou com a planta do que com pessoa assim, né? Exatamente. Porque ela não demonstra reação, né? Não sei se é porque eu sou expressiva, eu franzo o rosto, eu mexo a mão. Aí quando eu pergunto para uma planta, eu não dou conta da vontade de socar a pessoa assim, né? Mas então na constelação tem solução. A gente olha para essas questões. Por quê? Porque elas são sistêmicas. Se a pessoa carrega aquilo, de novo é o que eu te falei. Se hoje eu saio como uma comida estragada ali numa lanchonete e volto e amanhã tem uma infecção intestinal, isso é uma coisa pontual. Pronto, depois não aconteceu mais, ok. Agora, se você tem, por exemplo, falar, eu tenho, por exemplo, intolerância à lactose, intolerância ao glúten, alergia de amendoim, de gato, isso tudo são os gatilhos que na constelação a gente tem, vamos dizer, a dinâmica, quando a gente chama de dinâmica que eu te falei, é onde está o problema. A gente tem as dinâmicas atreladas, né? O que significa isso? Que é o que eu te falo, na constelação a gente trata, a gente vai lá, a pessoa fala, Darcy, eu tenho alergia a amendoim. Fala, ok. De novo, eu faço aquelas perguntas. Como é a sua relação aqui e ali, mais ou menos para entender. Só que eu já tenho mais ou menos ao que é relacionado a uma alergia, né? Então, e depois a gente vai começando a trabalhar na constelação e chega no ponto onde a gente faz a reconciliação. A constelação é como se a gente fizesse a reconciliação
entre no elo que sofreu a ruptura, que teve o problema. E aí a gente trabalha ele, faz a conciliação, que eu falo, para aquele fluxo que vem do amor, porque transmitir a vida é o ato de amor. Primeiramente, quando a gente se une a alguém, a gente se une simplesmente pelo fato sexual mesmo, falando. A gente, mais que olhe, fala, não sei o quê, você não conhece nada da pessoa. Você olha para uma pessoa, acha bonito, o que você já pensa? Atração, né? Questão fisiológica, nível de instinto, sobrevivência, hormônio. Exatamente, é você reproduzir a espécie, você passar adiante o teu gene, entendeu? Então a gente se une primeiramente por isso. E aí a gente vai tendo. Então, quando acontece em algum momento, então esse é o, vamos dizer, o que a gente poderia denominar meio que o amor primário mesmo. Então, quando acontece em algum momento essa ruptura ou tem algum problema de passar esse amor entre as gerações por alguma questão, aí se manifesta isso que eu falei, o sintoma, o comportamento, a doença, e a gente vai descobrir durante uma sessão de constelação aonde é esse elo. E a gente faz esse reparo para que o fluxo acerte dentro da sua ordem. Ótimo. Olha só, chegou mais gente aqui, a Luciana, a Daniela. Tem outro comentário que eu achei interessante. O doutor Frederico Porto, ele entrou, ele é psiquiatra, eu sei que ele é adepto também da constelação familiar. E eu falei desse sintoma aí, né, da apatia, que muitas vezes faz até parte do quadro de depressão. Da pessoa tá ali sem reação nenhuma, né, a nada. Mas, comentário da Nara, que pode ser uma pergunta de muita gente também, que ela achou que a constelação ela era somente para o lado espiritual e emocional. E achou interessante que dessa cura física. Foi isso que eu até te perguntei também, né? Você falou tanto de sintomas, não só sintomas físicos, mas de diagnósticos, né? De doenças que se repetem. Agora aqui, uma outra pergunta. E, pessoal, a gente não vai poder ficar muito mais tempo. Eu sei que o tema é muito interessante. A gente vai voltar a falar dele. Se vocês souberem aí, quiserem aprofundar, eu vou trazer outros consteladores ainda esse mês, daqui a 15 dias vai estar com a gente. Obrigada, viu, Marta, por você estar aqui com a gente. Depois a gente conversa mais para a gente fazer as nossas parcerias. Mas tem uma pergunta, Dárcio. Qual idade inicial para fazer a constelação? Ela coloca que a filha dela tem 13 anos e tem dermatite e já fez várias coisas para melhorar. Olha só, bora aí responder. E depois que você responder, Darcy, a gente vai ter que encerrar. Assim, a gente vai ter que mandar um beijo para o pessoal que está aqui com a gente, porque o Instagram só pode 1 hora. Tá, eu vou tentar ser sucinto na pergunta dela, e ela fez a pergunta que era o tema que eu queria falar. Obrigado. Qual que é o nome dela? Qual que é o nome de quem perguntou? Ai, peraí, deixa eu ver. Tá difícil de ler aqui, porque é Metskakzek. É a Vanessa, eu conheço ela, a Vanessa. É a Vanessa? Já, a Vanessa é colega, amiga minha, tá, eu conheço ela. Obrigada, então, Vanessa, pela pergunta. Obrigado. É o seguinte, a constelação a gente avalia normalmente a criança. Lógico que uma criança de 6, 8, até 13 anos é a idade onde a gente começa a avaliar numa conversa para poder saber, às vezes, vamos dizer, usando o termo, um grau de discernimento desse adolescente, que na verdade 13 anos já não é mais uma criança, um adolescente. Mas a gente fala que quem é menor de idade, o pai pode constelar por ele, o pai pode chegar para um atendimento e falar, eu vim constelar uma questão do meu filho, que na verdade não é, por exemplo, meu filho tem a dermatite que ela está falando, né? Não é nela a dermatite, é do filho. Então, quando é menor de idade, normalmente o pai pode fazer isso, é o único caso que a gente aceita, que alguém, um terceiro, leve uma questão do outro. Por exemplo, eu não posso chegar, eu tenho lá um problema com a minha namorada, minha mulher, ela tem gastrite, eu não posso chegar no constelador e falar, vim constelar a gastrite da minha mulher, que não é minha, não está em mim, entendeu? Eu posso constelar a minha relação com ela se estiver difícil, mas não a gastrite dela. Mas o pai e a mãe têm esse direito de fazer pelo filho quando ele é menor de idade, né? A gente aceita. Então, e uma outra coisa que a gente diz, as crianças, pelos olhos da constelação, todas as crianças são normais. Todas as crianças são boas, melhor dizendo.
Aí você fala, Darcio, mas e aquele espivetadinho? E aquele que é meio, que quer tocar fogo na escola, que é o líder da turminha na escola? É a E aquele música do Sérgio Malandro, com esse, você lembra disso? Um capeta em forma de guri. Então, E os capetinhos em forma de guri. o capetinho em forma de guri, o que tem dificuldade em aprender uma matéria, o que é aquele meio quietinho, então, o que que na verdade ele está fazendo? A gente fala que na constelação a criança ela tem o amor mais puro e inocente e ao mesmo tempo cego. Por quê? Porque o mesmo amor que uma mãe quando uma criança nasce fala, nossa, é o amor maior da vida, eu nunca conheci esse amor, a criança também sente por ela. Só que a criança não consegue expressar da mesma forma. Só que ele sente. E a maneira dele demonstrar é o seguinte: quando ele sente que o pai ou a mãe está em perigo, e o em perigo é sofrendo por alguma questão, por exemplo, vamos supor que aquela mãe acabou de ter o filho e a mãe dela morreu. Ela ficou muito abalada, aquilo ela quase entrou numa depressão, ela ficou muito triste, aquilo teve consequências para ela. A criança sente, porque eu te falei, ela tem a ligação, 50% da mãe está nela. Elas estão intimamente ligadas. A criança sente na alma dela o seguinte: eu preciso salvar a minha mãe. Como que eu vou salvar? A doença que a minha mãe vai ter, eu vou ficar com ela para mim, porque assim eu me torno o herói da minha mãe. Então, normalmente, crianças, quando apresentam algum sintoma, algum comportamento, é para mostrar para os pais que eles precisam olhar para alguma coisa que eles não estão olhando. Na verdade, a criança não tem problema. Criança que tem muita diarreia quando bebê, que vomita muito, que tem muita, como é que fala? Coriza, refluxo. Tudo isso são questões dos pais, não são a criança. Só que a criança, por esse amor inocente, que é o amor de querer ser salvador, chega a ser o amor cego, por quê? Porque elas assumem para si essa responsabilidade de querer pegar dos pais essa doença, esse sentimento que eles estão tendo ruim, e isso nelas se manifesta. Como eu te falei, tudo da constelação é manifestado através do sintoma, da doença ou do comportamento. Então se manifesta. Então não é a criança que está tendo diarreia. O problema você pode tratar, mas se essa criança está tendo diarreia inúmeras vezes, a questão com certeza não é dela. Tem que ver o que está acontecendo com os pais Com dele. os pais, né? Tá. É isso, Aí tá entendeu? respondido, né, Vanessa? É. Darcio, muito obrigada pela sua participação. Pessoal aí que está fiel, né, às lives da Menina da Transformação, sejam sempre muito bem-vindos. Estou gostando de ver, porque tem alguns temas, tipo constelação familiar, que sempre dá muita pergunta. Então, eu vou até fazer umas enquetes aqui para o pessoal para a próxima live, para a gente já trazer perguntas diferentes dessa, porque o Darcio já trouxe bastante informação. Excelente, obrigada Lorena, obrigada a cada um de vocês que estão aqui, principalmente a você, Darcio, por ter disponibilizado o seu tempo e todo esse conhecimento aqui para a gente. Então, fico muito feliz e deixo a palavra aí final para você despedir do pessoal. Gratidão, beijo no coração, viu? Eu que agradeço você, Naila, menina da transformação. Seu trabalho é muito bacana nesse intuito de exatamente permitir que as pessoas em diversas áreas possam encontrar qual é a sua melhor forma, que cada uma se identifica com uma forma para poder viver a sua transformação, né? E encontrar esse propósito. Super agradeço a oportunidade de falar da minha forma, né, de levar as pessoas para a transformação. Foi a que eu me encontrei, é uma que eu vejo que abrange uma gama muito grande, né? Que você fala, pode vir o médico fazer? Pode, o advogado, qualquer área, porque a questão está na pessoa, não está na formação que ela teve, né? Mas sim numa questão familiar. Todos viemos de uma família, né? Então, como a constelação trata dessa origem, então todos podem. E realmente foi um grande prazer, porque eu fico aqui, se deixar aqui, tem diversas coisas, essa visão diferente que ela traz, né? Das pessoas conhecerem que pode ser observado diversas coisas através da constelação para que elas tragam a vida para uma leveza e para uma harmonia. Não existe a vida perfeita, aquela coisa da alegria, óbvio, a gente não está todo o tempo alegre, feliz, mas a gente precisa viver a vida com a alegria e a leveza para, quando olhar para uma questão, não olhar ela como um obstáculo, mas olhar para isso como uma questão que vai ser um trampolim para você crescer e transpor isso. E poder Ótimo. seguir a vida do lado de lá dela. Obrigada.
Então, mais uma vez, agradecendo, despedindo de vocês, respondendo aqui a Vanessa rapidamente, vai ficar gravada. Tem o canal do YouTube da Menina da Transformação. A gente dá um tempo para colocar a live lá. Quando sair, eu vou avisar o Darcy para ele avisar o público dele também. E não sei se você tem canal, se quiser, a gente compartilha aí em 2 canais diferentes. Mas vai ficar gravado, tá bom? Ó, boa noite, pessoal. Beijo Obrigado grande, ótimo descanso e até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchauzinho.